Olá, meu nome é Eucilene Santana, bióloga, doutora em ciências, epidemiologista pelo Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada ao Serviço Único de Saúde, EPSUS Brasil, especialista em avaliação em saúde pela Fiocruz e associada à PROEP. Hoje eu vou falar sobre os números de casos e sua importância na saúde pública. Vamos começar pela curva epidêmica, uma forma visual para demonstrar o início das doenças e a sua evolução. Neste exemplo, os casos de Covid-19 aparecem no eixo Y, marcados ao longo do tempo, que aparecem na forma de datas no eixo X, utilizando dados do Brasil. Esse tempo pode ser em horas, dia, mês e semana epidemiológica, porém definido conforme o período de incubação da doença. Conhecer a curva é importante, pois permite que a rede de saúde, seja SUS ou não, se organize para ofertar os serviços necessários, evitando a sobrecarga, principalmente no período de pico, de maior quantidade de casos no período analisado. No eixo X, uma coisa importante a ser observada na construção do gráfico para identificar o tipo de curva epidêmica é que a temporalidade utilizada tem que ser menor que o período de incubação, que nada mais é do que o tempo entre a exposição até o início dos sintomas, ou seja, quando uma pessoa é infectada até começar os sintomas. Chamamos então de período de incubação. Vocês irão encontrar gráficos com dados em horas, semana epidemiológica, mês. No entanto, para o Covid-19, os casos novos confirmados são apresentados dia a dia, devido ao período de incubação da doença, conhecido até o momento, que varia de 2 a 14 dias. O gráfico com a curva epidêmica nos auxilia a identificar o tipo de surto e como ele ocorreu, o que é fundamental para o planejamento das ações de saúde pública. Na curva epidêmica dos casos de Covid-19 no Brasil, temos o registro do primeiro caso em 26 de fevereiro, e com conhecimento prévio sobre o perfil da origem dos casos confirmados, ações como isolamento e quarentena foram adotados, mantendo uma constância dos números de casos até o 10º dia. Porém, devido ao período de incubação e o alto percentual de casos assintomáticos no Covid-19, a propagação pessoa a pessoa desde o primeiro caso registrado não foi interrompido totalmente. E após o período de incubação, novos casos apareceram, confirmando então a propagação da doença no território brasileiro. Devido às medidas de isolamento social e o enfoque na higienização e cuidados pessoais, a curva no Brasil não é tão íngreme, inclinada, mas apresenta picos e depois quedas acentuadas, isso dia a dia até a data de hoje. Vocês podem chegar à seguinte conclusão: consigo ver a importância da curva epidêmica, mas o que esperar? Como bloquear ou diminuir a propagação? Bom, muitas coisas podem ser feitas, mas vou destacar 4 que vocês já ouviram, ou conhecem, ou já realizam. A primeira é prever o comportamento por meio de modelos preditivos. A segunda, monitorar a situação. Terceiro, adotar medidas mitigadoras de prevenção. Quarto, trabalhar em equipe de forma integrada. Hoje, então, vamos falar do primeiro ponto, modelos preditivos, que também são números, construídos por meio de parâmetro a partir do conhecimento do número de casos, óbitos, incubação da doença, número de internação, número de habitantes, climas, entre outros. Lembrando que modelo preditivo não é uma certeza, são previsões, podendo ser influenciada por fatores externos ao modelo, por isso são testados. O modelo preditivo para o Covid-19 contempla crescimento exponencial, pois queremos prever quantos casos teremos de um dia para o outro. Então, utilizando parâmetros conhecidos de outros países que já passaram ou estão passando pela pandemia, é possível utilizar fórmulas matemáticas para tentar prever o que irá acontecer nos próximos dias. Mas é bom lembrar que quando o crescimento é exponencial, as incertezas também vão crescer na mesma proporção. Por isso, é delicado fazer previsões para mais de 5 dias com esse método. Porém, se há um volume maior de dados disponíveis, o modelo pode ser consistente, podendo ampliar um pouco mais esse período. Porém, poderia ser utilizado outro método?
Sim, se tivéssemos um registro de casos dos anos anteriores, mas por ser uma doença nova, viral e com propagação pessoa a pessoa, o modelo prevê em uma de suas etapas a construção do crescimento exponencial. Temos aqui cenários possíveis da trajetória do surto em diversos países, inclusive Brasil, pela Universidade de Johns Hopkins, até a data de 30 de março. Esses dados são atualizados diariamente em sua página. O modelo foi construído para países que tivessem mais de 100 casos registrados, sendo uma forma de padronização, parametrização para o modelo. O modelo busca, então, determinar quando ocorrerá o pico máximo de casos para cada país e qual o comportamento da doença em relação aos demais países visualizados no gráfico. Neste modelo, é importante mostrar que países que adotaram as medidas preventivas ou de controle, como Hong Kong, Singapura, Japão, do lado direito do gráfico, apresentam curva mais suavizada até o momento, ou ainda em forma de platô, como a Coreia, no centro do gráfico. O Brasil, avaliado até o seu 17º dia, após o registro do caso de número 100, ele vem seguindo o padrão do Reino Unido, com a curva mais inclinada. No entanto, essa curva não precisa ser tão acentuada, podendo ser achatada, ou seja, apresentar uma distribuição normal, que significa que o número de casos, frequência, está dentro das observações esperadas e, com isso, não ocasionando uma sobrecarga na capacidade do sistema de saúde, permitindo a todos a possibilidade de acesso aos serviços necessários. Essa curva ela deveria ficar no tom verde, conforme a figura 3. Qual a conclusão, então, que podemos tirar? Os números são importantes, bem como as medidas preventivas ou de controles adotadas pelos gestores durante o surto, e que modelos são preditivos, devem ser revistos e parametrizados conforme a evolução do evento, e mais importante ainda, são influenciados pelas escolhas de todos. E ainda podemos perceber que não é possível se apegar às datas fixas, como informado em alguns canais de comunicação, pois além da necessidade de acompanhar a evolução do evento, cada estado, município, região irá enfrentar o seu pico em momentos diferentes, assim como cada estado, cada município já enfrenta momentos diferentes da resposta, de acordo com o cenário epidemiológico que apresenta. Aos gestores e profissionais de saúde, estabeleçam uma sistemática de monitoramento de casos e contatos, pois só assim há números confiáveis se o monitoramento existir. Notifique, registre, acompanhe. E para nós, sempre que possível, lavar as mãos com água e sabão. E na ausência deste, use álcool gel. E para os casos confirmados ou que tiveram contato com casos confirmados, mesmo que não tenham sintomas, fique em casa, espere o período de incubação da doença. Colabore com os profissionais que cuidam de você e de quem é importante para você. Estamos separados, mas lutamos juntos. Fique em casa.